João, capítulo 8, versículo 34, 35 e 36. Se sentados como irmãos estão, tratando a referência da palavra do Senhor, compartilhe com alguém ao seu lado, a sua Bíblia, para que todos possam acompanhar a leitura do texto bíblico. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação em Cristo Jesus. O inimigo, queridos, gosta de nos escravizar. O inimigo gosta de nos manter presos ao passado, presos a uma situação de pecado, presos a uma enfermidade, presos a uma dificuldade em nossa casa, em nosso lar, presos em uma dificuldade financeira, presos em várias circunstâncias. Ele gosta, ele tem prazer em nos escravizar, em nos deixar presos a uma situação. Mas ele é muito mais sagaz, ele é muito pior do que a gente possa imaginar. Ele não somente gosta de nos deixar presos, escravos, mas ele gosta que esta prisão, que esta escravidão seja dolorosa, seja ruim, nos traga sofrimento, nos traga angústia, nos traga dor. Lembra do povo de Israel? No Egito, não somente eram escravos do rei Faraó, mas eram também duramente tratados por Faraó. Deus disse a Moisés: eis que eu tenho ouvido o clamor do meu povo, estou ouvindo o gemido do meu povo. O inimigo gosta, queridos, não somente de nos escravizar, mas ele gosta de fazer com que esse período de escravidão seja um período de dor, de sofrimento. E há muitas pessoas, queridos, escravos do inimigo, seja por situações de pecado, seja por situações de enfermidade, seja preso ao passado. Há várias circunstâncias. E a Bíblia nos conta a história de um homem que era escravo do inimigo, escravo de Satanás, o endemoniado gadareno. Essa história nós encontramos ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso de número 26. Nós encontramos também o mesmo relato no Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, e Mateus 8, de 38 a 44. Aquele homem era literalmente escravo do inimigo. Ele não podia fazer nada que ele quisesse fazer, porque ele estava controlado, completamente controlado pelo inimigo. O texto diz que ele vivia pelos sepulcros, ele vivia, às vezes, atormentado pelas pessoas para não fazer mal, mesmo assim ele quebrava as correntes. Ele se feria, andava nu. O endemoniado gadareno é um exemplo clássico de como o inimigo de nossas almas gosta de nos escravizar e não somente de nos manter escravos, mas sofrendo.
O que aquele homem podia fazer? Como que ele podia se libertar daquela situação? Quando ele se encontra com Jesus, e Jesus pergunta qual é o nome, ele diz que era uma legião. Aquele homem estava dominado por muitos demônios. O que ele podia fazer? Como que ele iria se libertar daquela situação? Primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse nessa noite, não ficasse somente ouvindo, mas lembrasse no seu dia a dia: o inimigo quer nos escravizar. E quando ele consegue nos escravizar em uma situação ou outra, ele quer que essa situação nos traga dor, sofrimento, angústia. Ele não tem pena, queridos. Ele não tem pena. A crueldade do inimigo de nossas almas vai além da sua imaginação. A capacidade dele infligir sofrimento aos homens, às mulheres, às pessoas criadas à imagem e semelhança do Deus Altíssimo supera todas as suas expectativas. Por isso que quando nós estamos numa situação difícil e achamos que não pode piorar, piora. E achamos que chegamos no fundo do poço, ainda tem 1 metro a mais. Essa é a verdade. Ele gosta, tem prazer. O seu prazer é nos fazer sofrer. Em tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso contentamento. Em destruir a família, em destruir relacionamentos, em destruir a igreja de Cristo Jesus. E a maneira mais inteligente que ele encontra de destruir a igreja de Cristo Jesus, sabe qual é, querido? É semeando discórdia dentro da igreja. Porque quando a igreja está unida em amor, em serviço, ela prospera, ela alcança os perdidos, ela se mobiliza, ela evangeliza, ela faz com que o Evangelho de Jesus seja conhecido. Mas muitas vezes nós estamos reunidos, os diáconos, os líderes, em oração, não pela salvação dos que estão do lado de fora, mas para resolver problemas que estão dentro. E quantas vezes os irmãos sabem disso? Tanto quanto eu. Principalmente aqueles que, como eu, já têm uma longa caminhada cristã. E que, como eu, desde pequenos, desde novinhos na fé, começaram a participar de liderança da igreja. Acompanhar problemas de igreja, dificuldade de igreja, e sabem perfeitamente como ele é cruel, sagaz. E pronto a impedir que a obra de Deus prospere. E não é só a obra de Deus, é na sua família, na sua casa, é na sua saúde. Aquele homem endemoniado gadareno estava completamente escravo de Satanás. Mas o texto é interessante, irmãos. O texto é interessantíssimo. Nos diz assim, verso de número 28 do Evangelho de Lucas, capítulo 8. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. O verso 28 diz: caiu no chão diante dele. E aqui está, querido, a segunda coisa importante para você nessa noite. O inimigo de nossas almas, aquele que quer nos escravizar, ele tem que se prostrar diante
de Jesus. Diante de Jesus, ele não pode ficar em pé. Ele não pode encarar Jesus face a face. Ele não pode olhar nos olhos de Jesus. Ele não tem poder e autoridade para desafiar o nosso Senhor e Salvador. O texto é claro. Quando ele se aproximou de Jesus, aquele homem, controlado pelos demônios que estavam nele, e aquele homem se prostrou aos pés de Jesus, porque o inimigo não pode estar de pé diante do nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele está acima de todo e qualquer poder inimigo. O nosso Senhor está acima de toda e qualquer autoridade que ele julgue ter o inimigo sobre as suas vidas, sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Diante de Jesus, não só o vento, o mar, as tempestades, as enfermidades, os homens, as autoridades que se prostram e obedecem. Os demônios se curvam diante de Jesus. A mesma coisa, eu quero que você, nessa noite, guarde no seu coração nessa noite. Jesus tem poder para te libertar. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Jesus tem poder para impedir a obra que o inimigo quer fazer com a sua família. Jesus tem poder para quebrar as correntes do inimigo. O texto diz que Jesus expulsou aqueles demônios que estavam na vida daquele homem. E eles tiveram que sair. Não tinha escolha. Apenas pediram a Jesus, deixa que a gente saia daqui desses corpos que estão passando por aí. Não tinha opção. É interessante isso porque a cena descrita pelos evangelistas não é a cena que você vê em alguns lugares. Não tem briga, não tem discussão. Porque os demônios não discutem com Jesus. Eles se prostram e obedecem. Só isso. Jesus disse: sai. Eles apenas pediram que resgataram aqueles corpos e não relutaram sair, porque eles não podiam fazer isso. E aquela cidade ficou admirada. Nos versos de número 34, nos diz assim, a partir do verso 34, do Evangelho de Lucas, capítulo 8, quando os homens que estavam tomando conta dos corpos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam notícias na cidade e nos seus arredores. Espalharam notícias. Sabe aquele homem endemoniado? Aquele sujeito que vivia lá, correndo atrás das pessoas, aquele homem feroz, aquele homem raivoso, aquele homem que se machucava, aquele homem que nós achávamos que não tinha mais solução para ele está transformado. O homem chamado Jesus expulsou os demônios e ele não é mais a mesma pessoa. E nos diz o verso 35, muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido de seu perfeito juízo. Por isso que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A cidade saiu da vida, as pessoas saíram para ver. O que tinha acontecido? O que tinha acontecido? Jesus tinha libertado aquele homem do poder do inimigo. Jesus tinha transformado aquele homem
Ele não era mais escravo de Satanás. Agora ele era livre para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para viver em família, para ter uma vida tranquila, para ter paz, para ter alegria, para ter felicidade, para trabalhar, para ter uma esposa, para ter filhos. Ele era livre. Mas por que ele estava livre? Porque Jesus havia libertado a sua vida. Jesus, queridos, tem poder para nos libertar. Jesus tem poder para te libertar. Jesus tem poder para transformar a sua vida. O inimigo pode querer trabalhar na sua vida. O inimigo pode estar tentando entrar na sua família, na sua vida, na sua casa. Ele pode estar tentando atrapalhar a igreja de Cristo Jesus. Mas lembre-se de duas outras verdades. A primeira é essa que ele quer trabalhar. Jesus diz o quê? Ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Não é isso? Roubar, matar e destruir. É o que está fazendo. Jesus disse que ele é o quê também? Mentiroso. E como ele é mentiroso? Ele adora mentira. Tá? Aí ele chega no seu ouvido e diz assim: não vai mais. Ele chega no seu ouvido e fala assim: existe uma casa. Existe um casamento, ele não vai dar certo. Existe o seu filho, ele nunca vai ser consertado. Existe a igreja, ela sempre vai continuar no mesmice. Existe. Não parece. É mentira. Ele é mentiroso. Agora, enquanto o maior é mentira de Satanás, significa que o que Deus quer fazer na sua vida é muito melhor, ele está querendo te enganar. Se a mentira é pequena, porque Deus não quer fazer muita coisa. Mas se a mentira é grande, então se alegre. Porque ele está querendo apenas dizer para você o contrário daquilo que o Espírito Santo quer dizer. Ele é mentiroso, ele é ladrão, ele rouba, ele mata, ele destrói. É isso que ele estava fazendo com aquele endemoniado da Caena, com aquele homem. Mas as duas coisas, queridos, que nós não podemos nos esquecer, que a igreja não pode esquecer. Primeiro, que ele se prostra aos pés de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos. E não é só de homem, não é só de governador, não é só de rei. Os demônios se prostram diante de Jesus. Se prostra. Você pode orar a Jesus nos olhos. Apesar de ser um pecador. Você pode. O diabo não pode. Eu e você não temos coragem de ficar em pé diante de Jesus quando nós vivemos lá nos céus. Vamos nos prostrar. Mas depois nós vamos afastar. O diabo não pode. Ele tem que se prostrar e ficar prostrado. Ele só levanta quando Jesus se levanta. Ele só faz alguma coisa que Jesus não permite que ele faça. Ele não tem mais autoridade de Jesus. E a outra coisa, Jesus tem poder para desfazer toda a obra que ele queira fazer, ou que ele já começou a fazer na sua vida, na sua família e das pessoas. Jesus tem poder. Eu gosto demais desse texto. Os irmãos sabem, já entenderam isso. Não é a primeira vez que eu quero os irmãos desse texto. Nem vai ser a última. Eu fico maravilhado com o texto, porque Jesus não me perdoou aquele homem aqui. A cidade foi ver o que tinha acontecido e não viu o mesmo homem. Não é o mesmo homem. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se afastaram, esse tudo se fez novo. Jesus diz a Nicodemos: necessário nos é nascer novo. Aquele homem era uma pessoa diferente.
A cidade não entendia o que tinha acontecido. As pessoas ficavam maravilhadas. Será que é ele mesmo? Lembra de outro milagre de Jesus no cego de nascença? As autoridades não acreditaram que Jesus tinha mudado a vida daquele homem. Chamaram seus pais, é o filho de vocês. Como é que ele nasceu cego e agora vê esse história? Ou ele nasceu cego e agora vê, não sabia, mas que é nosso filho, não sabia. E que ele nasceu cego, nós não sabemos. Porque as pessoas não acreditam às vezes. Porque quando Jesus muda as nossas vidas, queridos, é isso que ele quer fazer na sua vida, ele muda por completo. E se você está aqui conosco nessa noite, quer uma transformação, uma libertação, você tem que crer que Jesus quer transformar e libertar a sua vida por completo. Não é pela metade. Jesus não faz nada pela metade. Não é primeiro o ouvido, depois os olhos, depois o coração, depois as mãos, depois os pés, depois não. O último a língua não. Para muitos parece que está por último. Jesus nos muda. Jesus nos transforma por completo. De tal forma que quem nos viu ontem, quem nos vê hoje ou amanhã, não vão entender o que aconteceu. O que aconteceu na sua vida? Aquela cidade não entendeu. Olharam e se admiraram. Por quê? Porque os demônios se curvam aos pés de Jesus. E Jesus tem poder para nos dar uma vida nova, completamente nova. Lembra de Jó? Deus permitiu que o inimigo tocasse no Jó. O estado de Jó era lastimado. Os seus amigos foram visitados, choraram, anos dias. Olharam para Jó e não tinham o que falar, só chorando. Mas Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor e que por fim ele se levantará sobre a terra. E quando Deus levantou e disse assim para ele: agora chega. Chega a vez que você quis um monte de coisa, agora chega. Porque Deus escolhendo a Jó. É isso? Tudo aquilo que ele tinha perdido. De tal forma que o segundo estado de Jó era muito melhor do que o desse. Porque esse é o poder do nosso Deus. Ele nos transforma, ele nos molda, nos glorifica na melhor. Nessa noite, Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer libertar você de alguma coisa que está te escravizando. Jesus quer te deixar completamente livre. E Ele quer te transformar por completo na sua vida. Mas para isso, você precisa entregar-se totalmente a Jesus e permitir nele hoje totalmente a sua vida. Ele não vai mudar a sua vida se você não pedir a Ele que faça isso. Você precisa pedir. Você precisa dizer assim para Jesus: Jesus nos conquistou. Nos conquistou. Cansado de ser escravo do inimigo, cansado da obra do inimigo na minha vida, cansado do pecado, eu quero me perdoar. Eu quero ser transformado. Eu quero ser perdoado. Eu quero a salvação. Eu não quero viver em angústia, depressão, em tristeza. Eu quero sentir a paz, a alegria que somente o Senhor pode. Se você fizer essa oração, Jesus vai mudar o seu coração, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua sorte. E você vai sair desta igreja nessa noite com uma nova vida. Mas você precisa
precisa entregar-se totalmente a Jesus. Amém? Pai querido, nós agradecemos. Nós louvamos o teu nome e te adoramos. Porque o Senhor deu ao teu Filho Jesus toda a autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre a morte. E o Senhor, nós te adoramos, ó Pai, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Porque as obras do inimigo são aniquiladas pela obra do Filho. Porque onde o pecado abunda, superabunda a graça. E a tua misericórdia, o teu perdão nos alcança. E Pai, a bondade do teu Filho transforma as nossas vidas. Ó Pai, se porventura a tua casa nessa noite, pessoas que ainda não experimentaram a liberdade de pertencer a Cristo Jesus, que ainda não experimentaram o perdão maravilhoso que é em Cristo Jesus, que ainda não experimentaram a paz, a segurança que somente Jesus pode dar. Nessa noite, Senhor, se rendam a Cristo Jesus. A certeza de que Jesus tem poder para transformar as nossas vidas, perdoar os nossos pecados, quebrar as correntes do inimigo que nos aprisiona e nos permite viver uma vida na tua presença. De paz. Repreenda, Senhor, nessa noite, tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer nas nossas vidas, as suas destinas, a sua família. E permita ao Pai que os teus filhos e tuas filhas possam experimentar plenamente a liberdade que é em Cristo Jesus. Que a tua igreja possa marchar unida, simples no nome, pregando esta mensagem de esperança em Cristo Jesus. Ajuda, Senhor. Nós somos fracos e o inimigo é forte. Mas sabemos, ó Pai, que o nosso general é mais poderoso. E pedimos, ó Pai, que Ele venha mudar as nossas lutas, enfrentar as nossas batalhas, nos carregar com pobre e situações. Ajuda, Senhor. Incomoda aqueles que estão nessa noite, Pai, que precisam encontrar em Cristo Jesus a liberdade para as suas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando. Eu não quero terminar essa noite sem cada você que está conosco a oportunidade, se você simples, de entregar a sua vida a Jesus. Se você quiser encontrar essa paz que é em Cristo Jesus, se você quiser encontrar essa liberdade que é em Cristo Jesus, se você quer ter uma vida transformada pelo poder de Jesus, eu quero convidá-lo. Eu não vou convidá-lo hoje a levantar a sua mão. Eu vou fazer o segundo convite. Eu vou convidá-lo a sair do seu lugar e vir até a frente. Se você quiser. É uma oportunidade que o Espírito Santo de Deus está dando a você, de ter uma vida transformada. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que Jesus pode transformar a sua vida. Eu não vou insistir. Mas se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, Jesus quer transformar a sua vida. Eu vou orar mais uma vez, encerrando tudo nessa noite. E se você quiser, sai do seu lugar, vem à frente. Eu quero orar pela sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Jesus quer libertar. Mas se você continuar ali, resolvido, amanhã eu vou, não sei se é hoje, nada vai vir. Mas se você não passa em direção a Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. Se você quiser, sai do seu lugar. Seja você um homem, uma senhora, um jovem, uma jovem, um adolescente.
Seja você de uma outra igreja, está afastado do Evangelho, está vivendo muito distante de Jesus, se deixou escravizar de novo. Você, quando eu estiver nesse lugar eternamente, Jesus vai transformar a sua vida. Aleluia. Mais uma vez, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela glória deles, pela beleza e pela nossa irmãos. Te louvamos por essa oportunidade de estar na tua casa nessa noite, Senhor. De não permitir, ó Deus, que o inimigo tenha lugar em nossas vidas, que determina aquilo que nós vamos fazer. Nós queremos ter, ó Pai, do Senhor, é que determina o nosso futuro, o nosso futuro. E por isso entregamos toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, todos os nossos planos e projetos nas tuas mãos. E rejeitamos, ó Pai, aquilo que o inimigo quer que aconteça em nossas vidas. Na certeza, Senhor, de criar sonhos, planos, projetos, vitórias, bênçãos sem medida. Nós nos mãos para as nossas vidas e para a glória de Deus. Abençoe-nos, abençoa cada um daqueles que estão. Aqueles, ó Pai, que continuam presos ao pecado, que não deram passo em tua direção nessa noite, precisam dar esse passo, Senhor. Mas não deram, o Senhor conhece. Incomoda-os com o Espírito, Pai. Porque ainda essa noite seja uma noite de libertação de tuas vidas. E que se renda ao Senhorio de Cristo Jesus. E agora, pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as benditas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus pela terra espalhada, desde agora e para todos os tempos. Amém. Com essa extensão, nós vamos nos despedir da casa do povo e vamos estar à porta também para cumprimentar os irmãos.